Oi, gente, falar um pouquinho para vocês sobre o que eu tenho estudado hoje. Hoje estudei sobre uma história muito bacana de uma pessoa que tinha irmãos, tinha um pai, uma família amorosa, uma família que ele amava, e ele fazia tudo para agradar os seus irmãos, o seu pai, dava o seu melhor, estava sempre trabalhando, ajudando, contribuindo em tudo. E um certo dia, os seus irmãos olharam para ele e falaram: olha, tudo que ele faz, o servir dele, o ser dele, ofusca os nossos talentos. E o nosso pai só enxerga ele, o bem dele, e não nos enxerga, não vê em nós. Os outros também não vão ver os nossos talentos, os nossos dons, a nossa bondade, enquanto ele estiver aqui ofuscando o nosso brilho. Então vamos nos livrar dele, os irmãos querendo se livrar do próprio irmão. E eles intentaram então contra a vida do seu próprio irmão, tentando matar espiritualmente, também fisicamente. Então, esses irmãos com inveja, ciúmes, apenas sendo usados por Satanás para um propósito maior, que a princípio parecia algo ruim, mas que Deus tem o controle de todas as coisas, porque Ele é Deus até de Satanás. E esses irmãos, então, jogaram ele ali numa cova e num poço. E quantas vezes você já ouviu a expressão, estou no fim do poço? Então, ele estava ali no poço. Foi ali que os irmãos deixaram ele, no fundo do poço. Sem esperança, sem sonhos, sem expectativas, sem saber o que viria, o que aconteceria, e até em dúvida sobre o que ele fez. O que ele fez para merecer aquilo? O que ele fez para que os irmãos, pessoas que ele mais amava no mundo, pessoas que ele confiava, o sangue do seu sangue, pessoas que ele fez de tudo para agradar, que ele viveu uma vida junto, que ele compartilhou toda a sua história de vida, jogaram ele naquele poço fundo, para que ele morresse ali sozinho, sem esperança, sem expectativa, sem ninguém. E os anos se passaram, e José foi ali vendido como escravo. Os irmãos pensavam que ele tinha morrido, seguido suas vidas, e não estavam nem aí, lembrando que José existia. Só que Deus tinha um plano muito maior. E aí lá estava José, na casa de Faraó. E você sabe, conhece a história, se você não sabe, você pode ler, está lá em Êxodo. E aí, um dia ele comentou que tinha os irmãos. E aí todos esperavam o quê, contando essa história desses irmãos? Que ele nunca mais quisesse ver os irmãos na vida, que eles quisessem que os irmãos se explodissem para lá, ficassem lá, passassem fome, morressem de fome, na miséria, né? Mesmo tendo perdoado, ele tinha a opção de nunca mais querer ouvir falar, nem conviver com seus irmãos. Tinha essa opção. Tinha a opção de perdoar e trazer, mas ele teria que perdoar, sendo um homem de Deus que ele era. E, com certeza, quando ele decidiu chamar os seus irmãos, muitos devem ter falado assim: você é louco, José, você é louco, você vai confiar nesses. E aí, ao comentar sobre os seus irmãos e o que ele pretendia fazer, muitos devem ter falado assim: José, seus irmãos são um bando de mau caráter, será que não está vendo? Será que você não está vendo como eles são cruéis, como eles são bárbaros, o que eles fizeram com você? Isso não tem uma qualidade sem tamanho, isso não tem perdão, isso é inadmissível, isso é um mau caráter. Se você trouxer eles de volta, se você perdoar, eles vão fazer de novo, eles vão te apunhalar de novo, eles vão te trair de novo, porque faz parte do caráter dele, eles são mau caráter, eles são maus. E as pessoas com certeza diziam isso para ele. Mas ele sabia que Deus tinha um propósito muito maior. E não importava quem os irmãos eram e o que os irmãos tinham feito, mas o que importava é quem ele era em Deus e o que Deus queria que ele fizesse. E aí ele deve ter se perguntado: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com essa situação? O que o Senhor quer que eu faça diante de tudo isso que aconteceu, diante de tudo isso que meus irmãos fizeram e diante da posição que eu estou agora? Porque eu tenho maturidade, porque eu tenho conhecimento, porque eu conheço o Senhor muito mais do que eles. E alguns, sabendo da história de José e tudo que ele passou, de ter ido escravo, de ter ficado lá no calabouço, na prisão, ter vindo, ter ido, depois aí uma mulher de Potifar ter acusado ele de ter dado em cima dele, aquela confusão toda, e ter falado assim: nossa, não, José, isso é muito problemático. Cada hora é uma coisa na sua vida, não, sua vida, cada hora é uma situação, sua família, as coisas acontecem com você, não, você não está orando o suficiente, você não é crente o suficiente, você não crê em Deus o suficiente, ou, sei lá, você tem muito a aprender com Deus, porque sua vida está complicada, está dando trabalho pra gente, né? Mas Deus tinha um propósito, e José ficou caladinho, porque ele sabia, e ele conhecia o Deus que estava com ele. E ele sabia que tudo tinha um propósito, mesmo que ele não estivesse compreendendo naquele momento. Ele falou assim: olha, eu não vou responder nada, sabe por quê? Porque Deus é que vai falar por mim. É porque Deus é que vai mostrar se eu sou problemático por causa da minha história, ou se toda a minha história faz parte de um plano muito maior, estabelecido pelo próprio Deus, para que coisas aconteçam que essas pessoas aqui sequer imaginam, mas que eu
E além disso, José também entendia algo muito importante, que o que acontece na nossa vida não é só sobre nós, não é só sobre o outro, mas é sobre Deus. Às vezes, claro que é sobre nós também, porque nos envolve. É claro que é sobre o outro também, porque envolve o outro. Mas, acima de tudo, é sobre Deus. É sobre um propósito maior, não só para mim, não só para o outro, mas para um plano de Deus, para a terra, para essa geração, para esse tempo. E naquele momento ali, para aquela geração e para aquele tempo. Então, a questão de José perdoar, ou o que ele faria, ou o que aconteceria, não era sobre ele, eu perdoo porque eu sou bom, eu decido agir assim porque eu sou o melhor, ou os meus irmãos são isso ou são aquilo. Não. É o que Deus quer com essa situação. Qual é o plano de Deus para tudo isso? E o que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu aja? Então, esse homem chamado José, ele teve que fazer uma escolha. E ele decidiu perdoar. E ele decidiu não só perdoar, mas ele decidiu ajudar. Olha o que diz no último capítulo de Gênesis, no versículo 20. Porque os irmãos estavam com medo dele matar ele. Né? Nós fizemos tanto mal contra José, agora ele vai querer se vingar. Ele vai pagar o mal contra o mal. Qualquer um faria isso no lugar dele. Quem não faria isso? O que nós fizemos foi imperdoável. Nós fizemos tão mal contra ele. O que ele fizer contra nós vai ser justo, porque nós merecemos. E os irmãos estavam com medo. José, porém, lhes disse: não tenho medo. Estaria eu no lugar de Deus? Você está no lugar de Deus? Eu estou no lugar de Deus? Não. Nós temos que colocar Deus no lugar dele. E você se coloca no seu lugar e eu me coloco no meu lugar. Porque quem decide como vai ser e o que vai ser, não somos nós, mas Deus. E nós temos que aprender a obedecer. Então, muitas vezes, obedecer a Deus não é fácil. José, claro que ficou triste. Na hora que ele viu os irmãos, ele chorou. Quando ele viu o pai dele abraçou ele, ele chorou. Ele lembrou do que tinha acontecido, falou: poxa vida, porque teve que ser assim. Mas era o propósito de Deus. Então a gente obedece a Deus, muitas vezes sangrando, muitas vezes chorando, muitas vezes tão triste, muitas vezes só Deus sabe como nós estamos por dentro. Mas nós decidimos obedecer. Não importa, porque fazer o que a gente quer é fácil, né? Mas obedecer nem sempre é simples. Quem vê por fora, acha que está tudo bem. Mas só a gente sabe como está sendo difícil ser obediente. Ser obediente custando algo. Custando honra, custando o seu nome, custando aquilo que os outros esperam que você seja, que você faça, custando julgamento, custando tristezas, lágrimas, dores que só o próprio Deus pode curar. Essa dor que os irmãos causaram a José, só Deus podia curar. Essa dor tão grande que os irmãos fizeram contra ele. Mas aí o versículo continua, né? Eles disseram para os irmãos dele: não precisa ter medo de mim, né? Eu não vou pagar o mal contra o mal. Eu não sou como vocês, eu sou diferente. Eu sirvo a um Deus e está na mão dele todas as coisas. A minha vida, a vida de vocês e tudo o que aconteceu e todo o propósito de toda a terra e de todo o universo. E aí ele continua no versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, não dizia, aquela decisão que José tomou, as escolhas que José tomou, não diziam respeito somente a ele e somente aos irmãos, mas era para a preservação de muitos. Deus tinha um propósito muito maior. Aqueles irmãos, através desse perdão que receberam, poderiam ser bênção na vida de outras pessoas futuramente. Os filhos dele, sobrinhos de José, sabendo da atitude do tio, poderiam dar glórias a Deus futuramente, falando: olha, eu tive um tio que era um homem de Deus, que agiu. Aqueles irmãos, ao receber essa atitude de José, aqueles que não estavam convertidos, certamente se converteram. Aqueles que estavam remoendo de remorso, puderam ser livres para viver a sua vida e perdoar a outros e serem curados. Aqueles irmãos ali puderam ser bênção na vida de outras pessoas, e a gente não sabe até quando e o quanto, a dimensão do quanto os irmãos de José alcançaram e ajudaram e trouxeram Deus para tantas pessoas, o conhecimento de Deus para tantas pessoas, porque a gente não tem noção do alcance de pequenas atitudes que a gente faz em obediência a Deus. Os sobrinhos de José foram alcançados, as esposas dos irmãos, quem sabe seus familiares, porque é a vida de muitos. Uma decisão de José, uma escolha de obediência, trouxe salvação, trouxe vida, trouxe alívio para...
Então José perguntou, eu estou no lugar de